Lei 10.336, de 19 de dezembro de 2001. Artigo 1. Fica instituída a contribuição de intervenção no domínio econômico incidente sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool etílico combustível, o CID, a que se refere os artigos 149 e 177 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional número 33, de 11 de dezembro de 2001. Parágrafo 1. O produto da arrecadação da CID será destinada, na forma da lei orçamentária, ao: inciso 1. Pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool combustível, de gás natural e seus derivados e de derivados de petróleo. Inciso 2. Financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás. Inciso 3. Financiamento de programas de infraestrutura de transportes. E, inciso 4, financiamento do auxílio destinado a mitigar o efeito do preço do gás liquefeito de petróleo sobre o orçamento das famílias de baixa renda. Parágrafo 2. Durante o ano de 2002, será avaliada a efetiva utilização dos recursos obtidos da CID e, a partir de 2003, os critérios e diretrizes serão previstos em lei específica. Artigo 1-A. A União entregará aos Estados e ao Distrito Federal, para ser aplicado obrigatoriamente no financiamento de programas de infraestrutura de transportes, o percentual a que se refere o artigo 159, inciso 3, da Constituição Federal, calculado sobre a arrecadação da contribuição prevista no artigo 1 desta lei, inclusive os respectivos adicionais, juros e multas moratórias, cobrados administrativa ou judicialmente, deduzidos os valores previstos no artigo 8 desta lei e a parcela desvinculada nos termos do artigo 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Parágrafo 1. Os recursos serão distribuídos pela União aos Estados e ao Distrito Federal, trimestralmente, até o 8º dia útil do mês subsequente ao do encerramento de cada trimestre, mediante crédito em conta vinculada aberta para essa finalidade no Banco do Brasil S.A. ou em outra instituição financeira que venha a ser indicada pelo Poder Executivo Federal. Parágrafo 2. A distribuição a que se refere o parágrafo 1 deste artigo observará os seguintes critérios. Inciso 1. 40% proporcionalmente à extensão da malha viária federal e estadual pavimentada existente em cada estado e no Distrito Federal, conforme estatísticas elaboradas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DNIT. Inciso 2. 30% proporcionalmente ao consumo em cada estado e no Distrito Federal dos combustíveis a que a CID se aplica, conforme estatísticas elaboradas pela Agência Nacional do Petróleo, ANP. Inciso 3. 20% proporcionalmente à população, conforme apurada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Inciso 4. 10% distribuídos em parcelas iguais entre os estados e o Distrito Federal. Parágrafo 3. Para o exercício de 2004, os percentuais de entrega aos Estados e ao Distrito Federal serão os constantes do anexo desta lei. Parágrafo 4. A partir do exercício de 2005, os percentuais individuais de participação dos Estados e do Distrito Federal serão calculados pelo Tribunal de Contas da União na forma do parágrafo 2 deste artigo, com base nas estatísticas referentes ao ano imediatamente anterior, observado o seguinte cronograma. Inciso 1. Até o último dia útil de janeiro, os órgãos indicados nos incisos 1 a 3 do parágrafo 2 deste artigo enviarão as informações necessárias ao Tribunal de Contas da União. Inciso 2. Até 15 de fevereiro, o Tribunal de Contas da União publicará os percentuais individuais de que trata o caput deste parágrafo. Inciso 3. Até o último dia útil de março, o Tribunal de Contas da União
republicará os percentuais com as eventuais alterações decorrentes da aceitação do recurso a que se refere o parágrafo 5 deste artigo. Parágrafo 5. Os Estados e o Distrito Federal poderão apresentar recurso para retificação dos percentuais publicados, observados a regulamentação e os prazos estabelecidos pelo Tribunal de Contas da União. Parágrafo 6. Os repasses aos Estados e ao Distrito Federal serão realizados com base nos percentuais republicados pelo Tribunal de Contas da União, efetuando-se eventuais ajustes quando do julgamento definitivo dos recursos a que se refere o parágrafo 5 deste artigo. Parágrafo 7. Os Estados e o Distrito Federal deverão encaminhar ao Ministério dos Transportes, até o último dia útil de outubro, proposta de programa de trabalho para a utilização dos recursos mencionados no caput deste artigo a serem recebidos no exercício subsequente, contendo a descrição dos projetos de infraestrutura de transportes, os respectivos custos unitários e totais e os cronogramas financeiros correlatos. Parágrafo 8. Caberá ao Ministério dos Transportes, inciso 1, publicar no Diário Oficial da União até o último dia útil do ano os programas de trabalho referidos no parágrafo 7 deste artigo, inclusive os custos unitários e totais e os cronogramas financeiros correlatos. Inciso 2. Receber as eventuais alterações dos programas de trabalho enviados pelos Estados ou pelo Distrito Federal e publicá-las no Diário Oficial da União em até 15 dias após o recebimento. Parágrafo 9. É vedada a alteração que implique convalidação de ato já praticado em desacordo com o programa de trabalho vigente. Parágrafo 10. Os saques das contas vinculadas referidas no parágrafo 1 deste artigo ficam condicionados à inclusão das receitas e à previsão das despesas na lei orçamentária estadual ou do Distrito Federal e limitados ao pagamento das despesas constantes dos programas de trabalho referidos no parágrafo 7 deste artigo. Parágrafo 11. Sem prejuízo do controle exercido pelos órgãos competentes, os Estados e o Distrito Federal deverão encaminhar ao Ministério dos Transportes até o último dia útil de fevereiro relatório contendo demonstrativos da execução orçamentária e financeira dos respectivos programas de trabalho e o saldo das contas vinculadas mencionadas no parágrafo 1 deste artigo em 31 de dezembro do ano imediatamente anterior. Parágrafo 12. No exercício de 2004, os Estados e o Distrito Federal devem enviar suas propostas de programa de trabalho para o exercício até o último dia útil de fevereiro, cabendo ao Ministério dos Transportes publicá-las até o último dia útil de março. Parágrafo 13. No caso de descumprimento do programa de trabalho a que se refere o parágrafo 7 deste artigo, o Poder Executivo Federal poderá determinar à instituição financeira referida no parágrafo 1 deste artigo a suspensão do saque dos valores da conta vinculada da respectiva unidade da federação, até a regularização da pendência. Parágrafo 14. Os registros contábeis e os demonstrativos gerenciais mensais e atualizados relativos aos recursos recebidos nos termos deste artigo ficarão à disposição dos órgãos federais e estaduais de controle interno e externo. Parágrafo 15. Na definição dos programas de trabalho a serem realizados com os recursos recebidos nos termos deste artigo, a União, por intermédio dos Ministérios dos Transportes, das Cidades e do Planejamento, Orçamento e Gestão, os Estados e o Distrito Federal atuarão de forma conjunta, visando a garantir a eficiente integração dos respectivos sistemas de transportes, a compatibilização das ações dos respectivos planos plurianuais e o alcance dos objetivos previstos no artigo 6 da Lei 10.636, de 30 de dezembro de 2002. Parágrafo 16. Os programas de infraestrutura de que trata o caput deste artigo e o inciso 3 do parágrafo 1 do artigo 1 desta lei compreenderão projetos de infraestrutura fixa ou rodante, incluídos
os de renovação de frota circulante. Artigo 1b. Do montante dos recursos que cabe a cada Estado, com base no caput do artigo 1A desta lei, 25% serão destinados aos seus municípios para serem aplicados no financiamento de programas de infraestrutura de transportes. Parágrafo 1. Enquanto não for sancionada a lei federal a que se refere o artigo 159, parágrafo 4 da Constituição Federal, a distribuição entre os municípios observará os seguintes critérios. Inciso 1. 50% proporcionalmente aos mesmos critérios previstos na regulamentação da distribuição dos recursos do fundo de que tratam os artigos 159, inciso 1, a linha B, e 161, inciso 2 da Constituição Federal. E, inciso 2, 50% proporcionalmente à população, conforme apurada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Parágrafo 2. Os percentuais individuais de participação dos municípios serão calculados pelo Tribunal de Contas da União na forma do parágrafo 1 deste artigo, observado no que couber o disposto nos parágrafos 4, 5 e 6 do artigo 1A desta lei. Parágrafo 4. Os saques das contas vinculadas referidas no parágrafo 3 deste artigo ficam condicionados à inclusão das receitas e à previsão das despesas na Lei Orçamentária Municipal. Parágrafo 5. Aplicam-se aos municípios as determinações contidas nos parágrafos 14 e 15 do artigo 1A desta lei. Artigo 2. São contribuintes da CID o produtor, o formulador e o importador, pessoa física ou jurídica, dos combustíveis líquidos relacionados no artigo 3, Parágrafo único. Para efeitos deste artigo, considera-se formulador de combustível líquido, derivados de petróleo e derivados de gás natural a pessoa jurídica, conforme definido pela Agência Nacional do Petróleo, ANP, autorizada a exercer em plantas de formulação de combustíveis as seguintes atividades. Inciso 1. Aquisição de correntes de hidrocarbonetos líquidos. Inciso 2. Mistura mecânica de correntes de hidrocarbonetos líquidos com o objetivo de obter gasolinas e diesel. Inciso 3. Armazenamento de matérias-primas de correntes intermediárias e de combustíveis formulados. Inciso 4. Comercialização de gasolinas e de diesel. E, inciso 5, comercialização de sobras de correntes. Artigo 3. A CID tem como fatos geradores as operações realizadas pelos contribuintes referidos no artigo 2 de importação e de comercialização no mercado interno de, inciso 1, gasolinas e suas correntes, inciso 2, diesel e suas correntes, inciso 3, querosene de aviação e outros querosenes, inciso 4, óleos combustíveis, inciso 5, gás liquefeito de petróleo, inclusive o derivado de gás natural e de nafta, e, inciso 6, álcool etílico combustível. Parágrafo 1. Para efeitos dos incisos 1 e 2 deste artigo, consideram-se correntes os hidrocarbonetos líquidos derivados de petróleo e os hidrocarbonetos líquidos derivados de gás natural, utilizados em mistura mecânica para a produção de gasolinas ou de diesel, de conformidade com as normas estabelecidas pela ANP. Parágrafo 2. A CID não incidirá sobre as receitas de exportação para o exterior dos produtos relacionados no caput deste artigo. Parágrafo 3. A receita de comercialização dos gases propano, classificado no Código 2711.12, butano, classificado no Código 2711.13, todos da NCM e a mistura desses gases, quando destinados à utilização como propelentes em embalagem tipo aerosol, não estão sujeitos à incidência da CID-combustíveis até o limite quantitativo autorizado pela Agência Nacional do Petróleo e nas condições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal. Artigo 4. A base de cálculo da CID é a unidade de medida adotada nesta lei
para os produtos de que trata o artigo 3 na importação e na comercialização no mercado interno. Artigo 5. A CID terá na importação e na comercialização no mercado interno as seguintes alíquotas específicas. Inciso 1. Gasolina, R$ 860 por metro cúbico. Inciso 2. Diesel, 390 por metro cúbico. Inciso 3. Querosene de aviação, R$ 92,10 por metro cúbico. Inciso 4. Outros querosenes, R$ 92,10 por metro cúbico. Inciso 5. Óleos combustíveis com alto teor de enxofre, R$ 40,90 por T. Eu não sei o que é esse T, mas enfim, tá a letra T aqui que eu não sei o nome. Inciso 6. Óleos combustíveis com baixo teor de enxofre, R$ 40,90 por T. Inciso 7. Gás liquefeito de petróleo, inclusive o derivado de gás natural e da nafta, R$ 250 por T. Inciso 8. Álcool etílico combustível, R$ 37,20 por metro cúbico. Parágrafo 1. Aplicam-se às correntes de hidrocarbonetos líquidos que, pelas suas características físico-químicas, possam ser utilizadas exclusivamente para a formulação de diesel, as mesmas alíquotas específicas fixadas para o produto. Parágrafo 2. Aplicam-se às correntes de hidrocarbonetos líquidos as mesmas alíquotas específicas fixadas para a gasolina. Parágrafo 3. O Poder Executivo poderá dispensar o pagamento da CID incidente sobre as correntes de hidrocarbonetos líquidos não destinados à formulação de gasolina ou diesel, nos termos e condições que estabelecer, inclusive de registro especial do produtor, formulador, importador e adquirente. Parágrafo 4. Os hidrocarbonetos líquidos de que trata o parágrafo 3 serão identificados mediante marcação nos termos e condições estabelecidos pela ANP. Parágrafo 7. A CID, devida na comercialização dos produtos referidos no caput, integra a receita bruta do vendedor. Artigo 6. Na hipótese de importação, o pagamento da CID deve ser efetuado na data do registro da declaração de importação. Parágrafo único. No caso de comercialização no mercado interno, a CID deverá ser apurada mensalmente e será paga até o último dia útil da primeira quinzena do mês subsequente ao de ocorrência do fato gerador. Artigo 7. Do valor da CID incidente na comercialização no mercado interno, dos produtos referidos no artigo 5, poderá ser deduzido o valor da CID, inciso 1, pago na importação daqueles produtos, inciso 2, incidente quando da aquisição daqueles produtos de outro contribuinte. Parágrafo único. A dedução de que trata este artigo será efetuada pelo valor global da CID, pago nas importações realizadas no mês, considerado o conjunto de produtos importados e comercializados, sendo desnecessária a segregação por espécie de produto. Artigo 8. O contribuinte poderá ainda deduzir o valor da CID pago na importação ou na comercialização no mercado interno dos valores da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS devidos na comercialização no mercado interno dos produtos referidos no artigo 5 até o limite de, respectivamente, inciso 1, R$ 49,90 e R$ 230,10 por metro cúbico no caso de gasolinas. Inciso 2, R$ 30,30 e R$ 139,70 por metro cúbico no caso de diesel. Inciso 3, R$ 16,30 e R$ 75,80 por metro cúbico no caso de querosene de aviação. Inciso 4, R$ 16,30 e R$ 75,80 por metro cúbico no caso dos demais querosenes. Inciso 5, R$ 14,50 e R$ 26,40 por T no caso de óleos combustíveis com alto teor de enxofre. Inciso 6, R$ 14,50 e R$ 26,40 por T no caso de óleos combustíveis com baixo teor de enxofre. Inciso 7, R$ 44,40 e R$ 205,60 por T no caso de gás liquefeito de petróleo, inclusive derivado de gás natural e de nafta.
Inciso 8, 13, 20 e 24 por metro cúbico no caso de álcool etílico combustível. Parágrafo 1. A dedução a que se refere este artigo aplica-se às contribuições relativas a um mesmo período de apuração ou posteriores. Parágrafo 2. As parcelas da CID deduzidas na forma deste artigo serão contabilizadas no âmbito do Tesouro Nacional a crédito da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS e a débito da própria CID, conforme normas estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal. Artigo 8A. O valor da CID-combustíveis pago pelo vendedor de hidrocarbonetos líquidos não destinados à formulação de gasolina ou diesel poderá ser deduzido dos valores devidos pela pessoa jurídica adquirente destes produtos relativamente a tributos ou contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil nos termos, limites e condições estabelecidos em regulamento. Parágrafo 1. A pessoa jurídica importadora dos produtos. Parágrafo 1. A pessoa jurídica importadora dos produtos de que trata o caput deste artigo, não destinados à formulação de gasolina ou diesel, poderá deduzir dos valores dos tributos ou contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil, nos termos, limites e condições estabelecidos em regulamento, o valor da CID combustíveis pago na importação. Parágrafo 2. Aplica-se o disposto neste artigo somente aos hidrocarbonetos líquidos utilizados como insumo pela pessoa jurídica adquirente. Artigo 9. O Poder Executivo poderá reduzir as alíquotas específicas de cada produto, bem assim restabelecê-las até o valor fixado no artigo 5. Parágrafo 1. O Poder Executivo poderá também reduzir e restabelecer os limites de dedução referidos no artigo 8. Parágrafo 2. Observado o valor limite fixado no artigo 5, o Poder Executivo poderá estabelecer alíquotas específicas diversas para o diesel, conforme o teor de enxofre do produto, de acordo com a classificação estabelecida pela ANP. Artigo 10. São isentos da CID os produtos referidos no artigo 3, vendidos à empresa comercial exportadora, conforme definida pela ANP, com o fim específico de exportação para o exterior. Parágrafo 1. A empresa comercial exportadora que, no prazo de 180 dias, contado da data de aquisição, não houver efetuado a exportação dos produtos para o exterior, fica obrigada ao pagamento da CID de que trata esta lei, relativamente aos produtos adquiridos e não exportados. Parágrafo 2. Na hipótese do parágrafo 1, o valor a ser pago será determinado mediante a aplicação das alíquotas específicas aos produtos adquiridos e não exportados. Parágrafo 3. O pagamento do valor referido no parágrafo 2 deverá ser efetuado até o 10º dia subsequente ao do vencimento do prazo estabelecido para a empresa comercial exportadora efetivar a exportação. Acrescido de: inciso 1. Multa de mora apurada na forma do caput e no parágrafo 2 do artigo 61 da Lei nº 9430, de 27 de dezembro de 96, calculada a partir do primeiro dia do mês subsequente ao de aquisição dos produtos. E, inciso 2, juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, o SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês subsequente ao de aquisição dos produtos, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de 1% no mês do pagamento. Parágrafo 4. A empresa comercial exportadora que alterar a destinação do produto adquirido com o fim específico de exportação ficará sujeita ao pagamento da CID, objeto da isenção na aquisição. Parágrafo 5. O pagamento do valor referido no parágrafo 4 deverá ser efetuado até o último dia útil da primeira quinzena do mês subsequente ao de ocorrência da revenda no mercado interno, acrescido de: inciso 1. Multa de mora apurada na forma do caput e no parágrafo 2 do artigo 61 da Lei 9430 de 96, calculada
a partir do primeiro dia do mês subsequente ao de aquisição do produto pela empresa comercial exportadora. E inciso 2. Juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, ou Selic, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês subsequente ao de aquisição dos produtos pela empresa comercial exportadora, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de 1% no mês do pagamento. Artigo 11. É responsável solidário pela CID o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira no caso de importação realizada por sua conta e ordem por intermédio de pessoa jurídica importadora. Artigo 12. Respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, relativamente à CID, o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de importação, realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora. Artigo 13. A administração e a fiscalização da CID compete à Secretaria da Receita Federal. Parágrafo único. A CID sujeita-se às normas relativas ao processo administrativo fiscal, de determinação e exigência de créditos tributários federais e de consulta, previstas no Decreto 70.235, de 6 de março de 72, bem assim, subsidiariamente, no que couber, as disposições da legislação do imposto de renda, especialmente quanto às penalidades e aos demais acréscimos aplicáveis. Artigo 14. Aplicam-se à nafta petroquímica destinada à produção ou formulação de gasolina ou diesel as disposições do artigo 4 da Lei 9718, de 27 de novembro de 98, e dos artigos 22 e 23 da Lei 10.865, de 30 de abril de 2004, incidindo as alíquotas específicas. Inciso 1. Fixadas para o óleo diesel quando a nafta petroquímica for destinada à produção ou formulação exclusivamente de óleo diesel. Ou, inciso 2, fixadas para a gasolina quando a nafta petroquímica for destinada à produção ou formulação de óleo diesel ou gasolina. Artigo 15. Os Ministérios da Fazenda e de Minas e Energia e a ANP poderão editar os atos necessários ao cumprimento das disposições contidas nesta lei.